Capítulo 8. No Antigo Egito. No oceano muito calmo, o disco do Sol parecia submerso pela metade, e partindo dele foi surgindo e chegando para nós na tela. A velha arca já conhecida, com os pergaminhos amarelados depositados no fundo, como se tirado por mão invisível. Um deles saltou para fora, desenrolou-se, deixando ver escrito no bordo inferior o seguinte: Tebas, reinado de Amenhotes IV, 1883 a.C. Da mesma forma, reenrolou-se, voltando para dentro da arca, e esta, a seu turno, também se fechou, deixando cair a tampa com forte batida, e desapareceu. O grande rei Amenhotes III, além de muitas conquistas e vitórias sobre os sírios e outros povos que avassalou, construiu monumentos, entre os quais o templo de Luxor, a leste de Tebas, e uma grande avenida com colunatas, de 65 pés de altura. A altura aproximada 19 metros. A linhagem real era feminina. O rei era considerado irmão celeste da rainha, porém como rei representava Amon, o senhor dos deuses, sendo como tal o chefe religioso da nação, e seus filhos considerados filhos de Deus. O templo estava ligado ao de Karnak, por uma avenida de 122 esfinges talhadas em pedra arenosa. Possuía um corpo de leão e cabeça de homem, tal como a grande esfinge, edificada junto às pirâmides, não se sabendo até hoje por quem. Observação: a tradição informa que essas construções foram erguidas por descendentes de exilados da Capela, encarnados na Atlântida. Esse soberano construiu também um grande lago artificial em 15 dias, movimentando 80.000 trabalhadores escravos, que cavavam a terra, enquanto outros 250.000 a removiam em cestos, formando taludes. Como ainda hoje acontece, os templos exigiam doações consideráveis, pois mantinham o vultoso corpo de sacerdotes, que viviam quase na ociosidade. Os sumos sacerdotes de Amon eram as pessoas mais ricas do Egito, cujas terras, em grande parte, pertenciam ao templo e recebiam, além de tudo, imensas doações dos saques provenientes das guerras de conquistas nos países vizinhos. Imenso, pois, era o seu poder em todo o Vale do Nilo. O grande templo de Tebas, com as suas escadarias monumentais e caprichosas colunatas, era construído de puro granito, sendo as colunas de granito cinzento e as escadarias de granito rosa. O contraste de cores sob a luz intensa do sol era impressionante. As pedras foram trazidas de vários lugares das proximidades e de distâncias consideráveis que consumiram esforços tremendos para serem deslocadas. Somente o poder absoluto dos faraós e o regime da mão de obra escrava poderiam possibilitar tal empreendimento. Conquanto monumental, esse templo ficou longe da grandiosidade dos monumentos da pré-história, como, por exemplo, as pirâmides e a esfinge construídos pelos exilados atlantes, fundadores da raça como Ilcar, Hermes e seu irmão Asclepios, Betemes e seu filho Misraim, que para alguns autores foi o verdadeiro fundador da raça egípcia, com Hermes como sacerdote maior. Estávamos agora frente ao templo. Observa-se enorme movimento e o vai e vem do povo que entrava e saía, subindo e descendo a escadaria monumental. À esquerda, do lado de fora, vêem-se 2 sacerdotes vestindo túnicas largas e soltas, de tecido amarelo desmaiado, tendo atravessadas sobre o peito peles amarronzadas de leopardos. Ambos têm as cabeças raspadas. Subindo as escadarias, penetra no átrio rodeado de altas colunas. De cima, olhando-se para baixo, enxerga-se bem em frente a parte baixa da cidade e a região do porto, com o seu casario humilde à beira do rio, e à esquerda, um pouco mais ao longe, a Casa Dourada, residência oficial do faraó. Atravessando o átrio, penetramos no verdadeiro recinto do templo, onde as colunatas laterais formam 3 naves paralelas e separadas. Pelas paredes e tomando grande parte delas, predominam os motivos que têm o disco solar como centro ou base. Ao fundo vê-se uma pequena escada
que leva a uma espécie de altar, colocada em nível mais elevado. Ao centro, frente à portada principal que liga ao átrio, um grupo de 3 estátuas. A do centro somente em meio busto, assentada sobre um pedestal, é Horus. A da direita, de pé em corpo inteiro, é Ísis. E a da esquerda, de forma igual, Osíris, é a tríade egípcia. Por outros lugares do templo, acham-se os demais deuses secundários, a saber, Actor, que governa os nascimentos e o destino. Consul, deus do tempo e da ciência. Age, deus da lua. Anubis, o guia da morte. Basté, deusa das paixões animais e de caça. Nefe-Atmo, deus do crescimento e da vegetação. Ptah, deus criador e artífice. E outros do panteão popular. No grupo da tríade, Ísis tem na mão uma argola com uma ponta parecida com uma chave. É o Aéreos, símbolo do poder real. E do outro lado do grupo, o deus tem cara de falcão. Os faraós das antigas dinastias recebiam iniciação religiosa nos templos, reunindo assim todos os poderes. Porém, na parte religiosa, atinham-se ao grau iniciático que atingiam na iniciação. Eram chamados filhos de Osíris, mas a verdadeira força iniciática no sentido feminino estava com Ísis, a deusa do silêncio, representada sempre com um dedo sobre os lábios. Também era de praxe que a rainha, ou quem suas vezes fizesse, fosse sagrada sacerdotisa de Ísis. No centro do vasto recinto, sobre um suporte de granito, há uma pequena concha de pedra escura, acima da qual, bem no alto do teto, vê-se um olho aberto projetando sobre a água da concha uma faixa da luz dourada do sol que brilha lá fora, quase a pino. Na faixa de luz bailam insetos minúsculos e miríades de grânulos de pó. Lateralmente vêem-se várias portas, e por uma delas, ao lado direito, passa-se para um terraço aberto, onde há um grande disco de bronze reluzente, com asas que o cobrem na parte de cima. É um gongo. Pelas paredes laterais, correm canteiros floridos, onde predominam várias espécies de arvoredo baixo, em tufos de verde vivo. Dispostos em simetria ao longo das paredes, vêem-se bancos rústicos de pedras rosadas, onde se acham sentados vários moços, vestindo túnicas pardas e curtas, que não descem além do meio das coxas, e cujas cabeças são raspadas. Tranças de couro cingem as túnicas à cintura. Alguns deles desenham caracteres de escrita sobre papiros, outros gravam letras ou símbolos diversos em tábuas de argila, e um outro, mais em evidência e isolado, desenha um falcão. A luz incidindo sobre ele mostra o jovem auxiliar do templo da Atlântida, sobrepondo-se ao atual para provar a identidade. Um instrutor passeia entre eles. Anat informa. São aprendizes do templo, nos termos da iniciação sacerdotal, que ali se adota com desmedido rigor. Por sua vez, a luz incide sobre o instrutor, e vemos que é o mesmo iniciante que se juntara ao grupo, que descera a colina do templo Atlante, após a aparição do sacerdote no remoto passado. Seu nome atual é Arnete, auxiliar de confiança do sumo sacerdote do templo. Vemos agora um tabuleiro de xadrez, cujas peças são movidas com rapidez, por mãos misteriosas e por fios luminosos que se ligam para trás, na Atlântida, e de outro lado, os dias atuais, sobre o coronário de companheiros conhecidos. Anat explica. Laços de simpatia ou de ódio se ligam na eternidade do tempo e se alimentam de amor, de sacrifícios ou, contrariamente, de sentimentos inferiores, até que se diluam nos sofrimentos e amadureçam na compreensão. Segundo Hilarion de Monte Nebo, fraternidade essênia, nas ruínas do templo de On em Mênfis, construído na antiguidade, no reinado de Amenes, o primeiro faraó, em cujo recinto mais tarde Moisés foi iniciado. Havia na cripta um mural, mandado gravar pelo construtor, mostrando a alma de um faraó morto, sobrepondo-se sucessivamente a um camponês, um médico, um guerreiro e um navegante, o que prova que na Atlântida, de onde ele provinha,
A doutrina da reencarnação já era de conhecimento pacífico. Observação: Amenes Umenés unificou o Alto e o Baixo Egito em 3.100 anos a.C. Um facho de luz incide sobre outra porta à esquerda, deixando ver outro terraço semelhante ao primeiro, onde se vêem as sacerdotisas iniciantes. A figura central e mais categorizada não está presente, mas vemo-la de pé, frente à estátua de Ísis, no recinto central do templo. Braços levantados para o alto, em profunda prece, e envolvida quase pela fumaça alva do incensório, que queima ininterruptamente ao pé da estátua. Quando a luz incide sobre ela, vê-se-lhe por trás esfumado o busto da Vestal da Atlântida. Aqui ela é mais alta, e sua cor de pele mate é mais suave. Sua concentração é profunda, e ela pede forças à deusa para o êxito de seu trabalho como sacerdotisa de Amon. Um sacerdote penetra no recinto e aproxima-se, mas vendo-a em prece, detém-se e aguarda. É robusto, trazendo uma túnica amarelo-limão, com uma pele de leopardo no ombro esquerdo. Por detrás da estátua da deusa, abre-se uma câmara, onde se nota reclinado sobre um divã largo, uma figura majestosa. Está ditando algo a alguns escribas sentados no chão, curvados sobre seus papiros. É o sumo sacerdote do grande templo de Amon, o chefe da comunidade sacerdotal do império. Suas vestes amarelo-dourado fundem na claridade baixa do ambiente isolado em que se acha. Um clafete dourado cai-lhe aos lados e sobre a nuca, e preciosos colares, ligados por uma enorme esmeralda ovalada, fecham-lhe a indumentária no peito largo. Diferentemente de todos os sacerdotes, conserva seus cabelos naturais. É de mediana estatura, e em suas mãos finas, veias salientes deixam ver o giro do sangue sob a pele clara. O olhar inquiridor e profundo ilumina o rosto já em parte alterado por uma teia de rugas e vincos. Deve andar pelos 60 anos de idade, possuindo, porém, fortíssima vitalidade, o que demonstra em seus gestos imperiosos e rápidos. Quando a luz incide sobre ele, deixa ver claramente o sacerdote menor do templo Atlante, aquele que se vinculara pelo coração e pelas ideias a Vestal Marane. Por fim, tudo se reúne bem visíveis à nossa frente, e a Nath coloca sobre a mesa no seu plano uma margarida branca, de cuja corola sai uma chave que fica no ar flutuando. E eu pensei comigo, para abrir a tampa da velha arca. E ela, que lera o meu pensamento, respondeu sorrindo. E nós a estamos abrindo com a chave do amor. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve!